Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pela nossa TV, canal 126, TV aberta, ou também pelo canal 85 da Sky, ou pelas nossas plataformas, onde nós usamos especialmente o YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas irmãos também de outras igrejas, irmãos nossos, servos de Deus que compartilham dos nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós começamos já no programa passado falando sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Claro, ele começa de Antioquia, onde é a igreja que ele frequentava, e nós abordamos naquele momento, de forma importante para a igreja, porque quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos, na verdade, o funcionamento da igreja. Nós copiamos o funcionamento da igreja como o Espírito Santo estava fazendo ali na época do apóstolo Paulo. E o que acontece ali no início, antes dessa primeira viagem, que se chama a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele parte de Antioquia? O Espírito Santo revelou que separasse Paulo, Silas, Barnabé, para serem enviados para esse trabalho, para essa missão. E diz o texto que os irmãos orando, o Espírito Santo determinou, e eles, os apóstolos, orando por eles, com imposição de mãos, os despediram, e eles então começaram essa viagem que começa no ano 45 e vai até o ano 48. São 3 anos dessa viagem missionária de Paulo, começando em Antioquia, indo até a Antioquia lá da Pisídia, que era outra Antioquia, passando por Chipre, Icônio, Listra e outras cidades. Mas o que chama muito a atenção nessa primeira viagem de Paulo era a forma como o Espírito Santo operava. A forma como o Espírito Santo operava na vida deles era tão evidente e tão desafiadora que era impossível. As oposições existiam, nós vamos ver, quem lê o capítulo 13, 14, vão ver as oposições que se fizeram em momentos emblemáticos desse trabalho dos irmãos ali com essa missão de falar de Jesus, mostrar ao mundo Jesus. O mundo naquela época, na sua grande maioria, era um mundo pagão, porque outras religiões vieram décadas depois. Mas naquela época o mundo religioso estava muito dentro do paganismo, porque era a herança ainda do Império Greco-Macedônico, que ainda se perpetuou pelo Império Romano. Então era um desafio, porque primeiro havia todo aquele ritual, além de os judeus, que tinham também a sua religião, e em todas aquelas regiões haviam judeus que fora da Palestina, fora da Israel, fora de Jerusalém. E havia grandes oposições. Mas o que acontecia nisso que eles realizavam era uma intensa ação, quer dizer, era uma coisa muito visível a operação do Espírito Santo na confirmação de tudo aquilo que eles
ensinavam de tudo aquilo que eles pregavam. Do mesmo jeito como nós falamos, né, quando nós falamos sobre as operações do Espírito Santo no início do livro de Atos, quando a igreja começa em Jerusalém e toda a experiência, havia uma promessa lá no início do livro de Atos, né, que quando Jesus, ainda antes da sua partida, falou que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles e eles seriam testemunhas, não só ali em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Se nós pensarmos na distância que há entre o lugar onde nós estamos hoje aqui, América do Sul, Brasil, e o lugar onde todos esses acontecimentos se deram, se nós pensarmos lá até aqui, nós podemos dizer que nós somos os confins da terra. Nós somos, aquela última parte mencionada na promessa. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado, ele veio para uma grande operação. Então, o que os apóstolos faziam, e nesse caso o apóstolo Paulo e os que estavam com ele, Barnabé, por exemplo, eram falar daquilo que eles tinham ouvido e recebido. É bom lembrar que naquele momento que eles estão vivendo ali, não existia o Novo Testamento, quer dizer, o cânon cristão não existia. Eles estavam de posse do Velho Testamento. Mas mesmo de posse no Velho Testamento, eles haviam, e os discípulos tinham ouvido isso, e claro que eles tinham participado isso para os outros, mesmo antes de que o cânon cristão fosse todo formado no primeiro século, eles se lembravam dos ensinos que Jesus tinha repassado aos 12 e transmitido aos demais. E uma das coisas que Jesus disse quando havia convivido com eles naqueles 3 anos é que eles teriam que observar as Escrituras. Então, diz assim, examinai as Escrituras, né? Jesus disse isso, pois esperais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, o que Jesus está dizendo? Que ele está mencionado no que existia na época, que era o Velho Testamento. É por isso que nós pregamos hoje a evidência de Jesus lá no Velho Testamento, quando ele aparece lá no Velho Testamento na forma profética. É claro que no Novo Testamento Jesus está na forma revelada. Então o que eles tinham que pregar? Não só para aqueles judeus que faziam oposição ao cristianismo, mas aos outros que também não eram cristãos, que eram pagãos. Então eles tinham que falar de um Jesus que estava vivo, esse Jesus que era mencionado no Velho Testamento, que estava presente no Velho Testamento, que havia vindo para realizar uma grande obra. Mas como crer nisso? Então tinha que haver uma operação do Espírito Santo. É por isso que Paulo, mais tarde, quando escreve as suas cartas, ele dá ênfase a isso. Por exemplo, quando ele fala aos Efésios sobre a fé, o que Paulo descreve sobre a fé? Ele diz que a fé é pela graça. Ora, mas se a fé é pela graça, como é que isso acontece? Então ele diz assim, pela graça sois salvos. Então, a salvação é pela graça, quer dizer, não é pela lei. Então, o que é a graça? A graça é a operação do Espírito Santo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que fé? A fé que não vem da razão. Ela é uma operação do Espírito Santo. Esse era o grande desafio dessa missão de Paulo e dos seus companheiros.
mostrar ao mundo daquela época, não só os judeus e a sua tradição religiosa, porque existiam judeus por ali, mas também pagãos, de que a fé era algo diferente daquilo que eles conheciam lá no Velho Testamento. Porque a respeito do Velho Testamento, até o próprio Paulo depois cita, a letra mata. Não só a letra do Velho Testamento, mas se você pegar hoje o Novo Testamento, nos nossos dias, e usar o Novo Testamento da mesma forma como eles, fariseus, usaram o Velho Testamento, é letra. Então, o que ele fala na carta aos Coríntios, dizendo que a letra mata? A letra mata é a Bíblia, a palavra, sem a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque a mensagem que eles iam entregar tinha que ter uma operação do Espírito Santo. Quando nós falamos hoje de palavra revelada, nós estamos falando da palavra que sofre a ação do Espírito Santo. E a palavra, quando sofre a ação do Espírito Santo, ela opera um milagre. Qual milagre? Revelar o mistério. Então, qual era o segredo das pregações de Paulo, como acontece aqui na sua primeira viagem? O avanço do cristianismo por toda a Ásia, até chegar lá no final, que era a Antioquia, lá na Pisídia, que não é a de onde eles saíram, que eles saíram da Antioquia, da Síria, e agora chegam lá no sul, na Pisídia. Todo esse trajeto, qual foi o segredo deles? Um mistério. Então, Paulo pregava um mistério, um segredo. Mas como que eles poderiam alcançar esse segredo, esse mistério? Então, o Espírito Santo confirmava. Então, o Espírito Santo cooperava com eles, revelando o mistério. Qual era o mistério? Jesus, o Messias, que morreu, que realizou o seu ministério, cumpriu todo o projeto de Deus nele. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Esse era o mistério. Então, Jesus está vivo. Eu quero fazer um parêntese aqui nesse relato, dentro do livro de Atos, mostrando que a mensagem não era fácil. Imaginem vocês, eles saem e entram no meio de um mundo totalmente arredio, totalmente averso a tudo isso que eles estavam pregando, sem nenhum entendimento, sem nenhum conhecimento, considerando até um absurdo o que eles diziam. Eles tinham mesmo a necessidade de que o Espírito Santo operasse para que tudo isso acontecesse. Então eu quero abrir um parêntese aqui para trazer aos nossos dias. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja, quando nós estamos falando de igreja, irmãos, nós não estamos falando de igreja cristã maranata, porque isso é, né? Às vezes as pessoas dizem, os maranata não importam, né? Nós temos o nosso nome e tal, não somos contra ninguém, nós temos irmãos em vários lugares, e tanto é que o nosso evento do dia 1º de dezembro agora, próximo, vai ser num sentido amplo, mais universal, do Evangelho, da pregação da palavra. O que nós queremos mostrar aqui, nessa abertura de parênteses, como eu disse, é que nós temos uma mensagem também. Assim como Paulo saiu com uma missão de mostrar ao mundo um mistério, e o mistério é Jesus está vivo, Jesus se revela, e o Espírito Santo cooperava com eles. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos que sair com a mesma intrepidez, sabendo que quem vai confirmar a palavra que nós estamos falando, quem vai confirmar não é a nossa cultura, não é a nossa capacidade de persuadir, né, ou de criar nas mentes das pessoas um conceito, uma ideologia. Não. Nós vamos entregar uma palavra
e o Espírito Santo vai operar o milagre. E o milagre que o Espírito Santo quer operar é revelar, nesse momento difícil, conturbado do homem nos nossos dias, que Jesus está vivo, que Jesus quer operar na vida, Jesus quer se revelar e que Jesus quer dar ao homem tudo aquilo que o seu interior precisa, a sua alma necessita. É muito importante nós observarmos como igreja que há uma mensagem agora parecida com aquela primeira. Assim como eles saíram naquela primeira viagem para anunciar um Jesus que para eles estava morto, que não havia nenhuma expectativa de crer naquilo, que era um absurdo, mas que o Espírito Santo foi lá e testemunhou e confirmou tudo aquilo. Nós estamos hoje, e nós sempre falamos que essa primeira igreja, a igreja de Paulo, Pedro, Tiago, Tomé, enfim, que foi o primeiro mensageiro, nessa igreja foi o primeiro mensageiro. O Espírito Santo usa essa igreja como o primeiro mensageiro, mas nós não temos dúvida do momento profético que nós estamos vivendo e que há uma igreja que é a última mensageira, ou seja, um povo, não estou falando aqui de ICM, um povo batizado com o Espírito Santo, com dons espirituais, ouvindo a voz do Espírito Santo, com uma mensagem, que é a última mensagem. Qual a última mensagem? A última mensagem agora é o Senhor Jesus vem, ou seja, Jesus vai voltar pela sua segunda vez. Então, assim como a primeira mensagem foi dita lá na igreja primitiva, Deus usou aquela igreja, Deus vai usar a igreja agora nos seus últimos momentos. Aí você vai perguntar, mas por que você diz, usando o livro de Atos, porque o livro de Atos, repito, aquilo que nós falamos lá no princípio, Atos dos Apóstolos, são atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos servos, através daqueles homens que Deus batizou com o Espírito Santo, que deu dons espirituais. Deus tem usado nesta hora também homens batizados com o Espírito Santo, com dons espirituais, também como uma mensagem, que é a última mensagem. Mas por que é a última mensagem? Porque a Bíblia, já completa como está, ela tem dentro dela marcadores proféticos. O que são os marcadores proféticos? São aqueles pontos dentro da palavra que mostram de forma gradual o tempo profético que nós estamos vivendo. Onde estão esses marcadores? Dentro da Bíblia. Você vai ver os marcadores dentro do capítulo 24 de Mateus, vocês vão ver os marcadores nas próprias citações bíblicas do próprio apóstolo Pedro. Nós vamos ver tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, nas 7 cartas, no toque das trombetas. Então, tudo isso que está ali aponta para um momento. Que momento? Uma igreja do fim, a última igreja, a igreja do breve. Então, nós queremos aproveitar essa primeira viagem de Paulo aqui, quando é o início da entrada, principalmente em toda aquela região que não tinha conhecimento nenhum de Jesus, envolvido pela idolatria, né, que estava dentro do paganismo, do misticismo, daquele povo, né, que não cria. Alguns no meio também ainda dominava conceitos filosóficos mais estranhos possíveis, mas que aquela mensagem entrou impactante com uma operação do Espírito Santo. Nós temos hoje, nesse momento que nós estamos também, e por isso eu quero ratificar aqui, ou novamente, aquilo que nós já falamos, temos falado nos outros programas. A igreja nesta hora precisa ter uma ação missionária.
ela tem uma ação missionária. A primeira viagem de Paulo foi missionária, nós temos também, nesse momento, uma ação missionária. É uma ação missionária entrar aonde essas pessoas, às vezes nossos colegas de trabalho, às vezes dentro da família, entrar com a missão, dizendo o seguinte: Jesus está às portas, Jesus vem, Jesus vai voltar, os sinais estão aí, tudo está voltado para isso. Então, essa é a importância, e por isso é um trabalho que nós vamos fazer com muita intensidade nesse mês agora, preparando a igreja para o dia 1º de dezembro, quando nós estamos fazendo uma missão a nível de todo o planeta, né? Isso é um trabalho que o Espírito Santo vai cooperar conosco, certamente. E como se diz assim, há uma ação muito intensa do Espírito Santo nessa hora, porque ele sabe que o tempo está chegando, né? O tempo está chegando ao fim. Nós vamos continuar com o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar depois na segunda viagem de Paulo, né? Até a última viagem dele, nós vamos concluir isso, mostrando aos irmãos só nesse programa agora. Nós, assim como Paulo saiu para a sua primeira missão, primeira viagem missionária, nós estamos vivendo um momento, também nós temos uma missão, e a nossa missão é a mesma deles, anunciar Jesus. E agora, como último mensageiro, eles foram os primeiros, nós somos o último mensageiro. Jesus vem. A paz do Senhor, irmãos, e até a próxima semana.